Olá, benditos! Estamos a 7 passos do final da nossa jornada. E que bom que você não desistiu pelo meio do caminho e ficou vagando pelo deserto, né? Então, força que nós estamos quase lá. No vídeo de hoje, nós vamos ver que a situação continua tensa entre Deus e o povo. Moisés tinha intercedido e eles não haviam sido destruídos. Mas então Deus falou com Moisés novamente, como se o povo fosse dele. No versículo 1 ele ordenou: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Depois Deus disse que eles poderiam seguir para a terra prometida, mas sem a presença dele. Ele enviaria um anjo para acompanhá-los até lá. Disse ainda que Israel era um povo obstinado. E a ideia original aqui não era apenas de teimosia, mas de um boi ou um burro resistindo ao fazendeiro com o pescoço enrijecido. Esse foi um desafio tanto para Moisés como para o povo. Se eles estivessem satisfeitos com esse novo comando de Deus, isso provaria que eles amavam apenas as bênçãos de Deus e não o próprio Deus. Se eles se humilhassem implorando a Deus por sua presença e não apenas as suas bênçãos, isso mostraria um coração genuíno para com Deus. Esse seria o primeiro passo para a restauração espiritual de Israel. Pare e pense. Receber todas as outras bênçãos não tem valor se Deus não estiver com você. Qual é o valor da terra prometida? Qual é o valor do leite e do mel? Qual é o valor de se ter bens se Deus não estiver com você? Com certeza, a presença de Deus, a sua comunhão, a sua companhia são muito mais importantes do que todo o resto. Quando o povo ouviu a terrível notícia de que Deus não iria com eles, eles começaram a chorar e a lamentar. Eles sabiam que precisavam acertar o coração com Deus, e esse foi o segundo passo para a restauração espiritual deles. Depois que o coração de Israel se voltou para Deus, Moisés deu o próximo passo em direção a tal restauração. Ele montou uma tenda fora do acampamento e a chamou de Tenda do Encontro. E todos os que queriam buscar algo da parte de Deus se dirigiam a essa tenda. Ao tomar essa atitude, Moisés traçou claramente uma linha para ver quem realmente queria se aproximar do Senhor. Sempre que Moisés ia à tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava de pé na entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse. E assim que ele entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda enquanto o Senhor falava com ele. Era um grande conforto para o povo saber que o seu líder estava na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Provavelmente a expressão face a face que encontramos no versículo 11 é simplesmente uma expressão figurativa que significava que eles tinham uma comunhão livre e aberta. O relacionamento de Deus com Moisés fez com que os outros também quisessem adorar a Deus, e cada um adorava a Deus de pé na porta da sua própria tenda. E quando Moisés voltava para o acampamento, o seu ajudante Josué ficava e não se afastava da tenda do encontro. Deus havia prometido enviar um anjo com Israel. Mas Moisés insistiu com o Senhor neste ponto. Ele estava determinado a ter a presença de Deus com Israel o mais próximo possível. E esse foi o terceiro passo para a restauração espiritual do povo. Quando Deus disse, minha presença irá com você, parecia que ele estava respondendo à oração de Moisés. Mas Moisés continuou insistindo, pedindo algo que deixasse claro que Israel não era apenas mais uma nação no mundo, mas que era o povo de Deus totalmente separado para ele. Finalmente, Deus honrou a ousada intercessão de Moisés e prometeu restaurar o seu relacionamento com o povo de Israel. Só que Moisés ainda não estava satisfeito. Ele queria mais no seu relacionamento pessoal com Deus. Então ele fez um pedido interessante. Ele disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Sabe, nós podemos ser cristãos por muitos anos sem realmente desejar ter um conhecimento direto ou uma experiência sobrenatural com Deus. Nós oramos por tantas coisas, mas além das bênçãos pessoais, o quanto desejamos a presença do próprio Deus. Foi isso que Moisés pediu. Mostra-me a tua glória, me aproxime mais de ti.
A resposta de Deus foi: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Mas no final Deus acrescentou: quando a minha glória passar, eu o cobrirei com a minha mão, e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Protegido por Deus, Moisés poderia suportar a glória de Deus passando diante dele. Nós lemos na Bíblia sobre alguns homens de Deus que também tiveram uma experiência incrível diante da glória de Deus, como Isaías, como João na ilha de Patmos, como Paulo na estrada de Damasco. Mas séculos depois, homens como o pregador Jonathan Edwards, o missionário David Brainerd e o pregador Moody também tiveram experiências semelhantes. E nós também devemos buscar experiências sobrenaturais com Deus. Paulo deixou claro que ainda nós não podemos ver totalmente a glória de Deus, mas podemos ter um vislumbre dela. Mas o mais curioso sobre essa história de Deus mostrar a sua glória para Moisés foram os efeitos incríveis que essa experiência causou tanto em Moisés como em todos os milhares do povo de Israel. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. Deus te abençoe e até lá.